ao sábado, mas se alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. E com esta alegria e satisfação vamos cantar o hino Satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida e com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois no Jesus me amem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. E agora, para continuar, vamos cantar o hino Buscai primeiro o Reino de Deus.
cantar de pé o hino a orarmos, Senhor. Oremos. Pai querido, está mais altos dos céus, que o Teu nome, Senhor, possa ser exaltado neste local, mas acima de tudo possa ser exaltado através das nossas vidas, Senhor. E neste momento venho suplicar que o Teu Santo Espírito possa dirigir todo esse culto, para que o mesmo possa servir unicamente e somente para honrar e glorificar o Teu Santo Nome. É tudo quanto peço e agradeço nos méritos de Cristo. Amém. E agora, para darmos continuidade ao culto desta manhã, vamos entoar o hino número 15. Vós, criaturas do Senhor. Número 15. Thank
acabamos de cantar, realmente o louvor possa sair dos nossos corações esta manhã. Que nós, através da nossa vida, ao longo da nossa caminhada rumo ao céu, que nós possamos te louvar sempre, sempre. Aceita-nos como estamos e como somos. Transforma, ó Deus, as nossas vidas. Que a graça de Cristo nos possa transformar neste momento. Aqui viemos, Senhor, prestar-te culto e aqui nos encontramos, como já foi pedido. Precisamos da tua presença nos nossos corações. Que Ele possa fazer silêncio para que nós possamos estar atentos à mensagem que Deus inspirou ao Sebastião para nos trazer esta manhã. E como povo remanescente, que nós possamos estar atentos aos conselhos que nos são dados enquanto vivemos aqui nesta terra. Sabemos que vai ser uma mensagem de advertência. Sabemos que tu estás sempre à nossa espera para o nosso arrependimento. E tu esperas porque nos queres salvar a todos. E nós te agradecemos por essa tua paciência nesta manhã. Os nossos pensamentos neste momento vão para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão doentes, para aqueles também que estão longe de nós e que estão-nos a ver através da internet. Que neste momento tu os possas visitar a todos e que a tua vontade possa ser feita em todos os seus desejos, em todas as suas necessidades. Fica connosco, que haja reverência neste santo lugar. É esta oração que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Este é um momento também de grande importância no culto de adoração ao nosso Deus esta manhã. É um momento de adoração e gostaria que vocês olhassem para o PowerPoint que vai ser apresentado esta manhã, que vai nos trazer uma mensagem, que ela realmente possa nos fazer crescer no nosso relacionamento com o nosso Deus e que nós possamos ser doadores de Cristo enquanto andamos aqui nesta terra. Por isso, a vossa atenção para os PowerPoints que vão ser apresentados e depois disso nós iremos chamar as nossas criancinhas para trazer as suas ofertas e depois pediremos às nossas diaconisas e diáconos para levantarem as ofertas e dízimos para a Casa do Tesouro.
Pai Santo querido, que habitas nos nossos corações, venho pedir uma bênção para estes dízimos e ofertas, assim como para os seus doadores, e que possas estar com aqueles que os vão dirigir, que possam sempre honrar e louvar o teu nome. Em nome do teu querido Filho amado Jesus Cristo. Amém. Um pastor americano tinha em seu gabinete um quadrinho escrito assim: talvez hoje. A volta de Jesus é algo que o dia é algo que a gente queria muito saber. Mas todas as vezes que as pessoas iam naquele gabinete falar com aquele pastor, elas refletiam que poderia ser o quê? Hoje. E a mensagem desse hino diz realmente isso. Será que nós estamos preparados hoje para vê-lo voltar? Já que não sabemos o dia? Quantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus? Desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus? É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvores e sua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses se esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvores e sua vida o amor. Queres mesmo ver Cristo voltar?
Queres mesmo ver Cristo voltar? Essa deve ser a nossa reflexão diária. Amém? Primeiramente, gostaria de agradecer a Daniela pelo momento que nos trouxe. Realmente possa ser o nosso desejo ver Cristo voltar o mais rapidamente possível. Amém? Amém, irmãos. Primeiramente, quero desejar um feliz sábado a todos os irmãos. O culto que eu vos trago esta manhã foi algo que me marcou muito na minha vida pessoal. Fez-me refletir muito na minha vida pessoal. E oro ao Senhor que o mesmo também me possa ajudar novamente a ajudar a refletir e também me possa ajudar a cada um de vocês a refletir sobre a mensagem que vos trago esta manhã. O pastor Mark Findlay conta a história que durante umas gravações que estavam a fazer para uma campanha de evangelização, supostamente ouviram um barulho e assustaram-se todos, pensavam que era um ladrão. Mas de repente apareceu um irmão e disse: estou perdido dentro da igreja. E a pergunta é: será que é possível estar perdido dentro da igreja, espiritualmente falando? Mas como é que acontece essa situação? Como é que nós chegamos a essa condição? E acima de tudo, o mais importante, qual é a solução para eu deixar de estar perdido dentro da igreja? E acima de tudo, o culto desta manhã, vamos falar mais deste aspecto. O que é que eu posso fazer, se é que eu posso fazer alguma coisa, se calhar não posso fazer nada, tenho a depender mais de Deus, para que realmente deixe de estar nesta condição. O livro do Apocalipse fala-nos de 7 igrejas. As 7 igrejas representam 7 períodos da história. E cada uma das igrejas tem coisas boas, coisas más, coisas que Deus diz que precisam de melhorar, mas no fim todas elas têm uma coisa. Têm uma promessa ao que vencer. E acima de tudo, é esta promessa que nós devemos ficar na nossa vida. A promessa ao que vencer. O que os irmãos estão a ver ali são as ruínas da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia não existe, está em ruínas. Foi completamente destruída. E ali estão a ver algumas das ruínas dessa cidade de Laodiceia. Aqui temos o mapa das 7 igrejas. A primeira igreja é Éfeso, que foi no período dos apóstolos. Depois temos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que será o que nós iremos estudar, que começou em 1844. Quando nós pensamos em Laodiceia, normalmente vem uma palavra à nossa mente, que é a palavra morno, que normalmente é aquilo que nós falamos sempre, é uma igreja morna. Mas o mais engraçado é que Laodiceia não representa morno. Laodiceia representa o povo que é julgado, ou o povo onde se iniciou o julgamento, associado ao facto de começar em 1844. Por isso, Laodiceia representa o povo que está a ser julgado, ou o povo que é julgado. Gostaria de falar alguns aspectos interessantes sobre esta cidade de Laodiceia. Primeiro ponto. A cidade de Laodiceia sofreu um terremoto no ano 60 d.C. e foi reedificada com recursos próprios, sem o auxílio do Império Romano. Apesar do Império Romano ter dito a essa cidade: nós queremos fornecer-vos dinheiro, nós queremos ajudar-vos a construir a cidade, eles disseram: nós não queremos a vossa ajuda. Nós somos autossuficientes para conseguir construir a cidade totalmente nova. Decorem essa palavra. Somos autossuficientes. Não precisamos de ajuda de ninguém. E digo-vos que Laodiceia, na altura, era uma cidade muito importante para o Império Romano. Eles disseram: nós não precisamos da vossa ajuda. Segundo aspecto dessa cidade. Era uma cidade conhecida por tratamento de olhos. Tinha o centro médico.
tinha o tratamento mais avançado da altura para os olhos. Nós, no caminho, vamos perceber porque é que isto é importante. E o terceiro aspecto. Uma cidade que produzia roupas de lã muito específicas, principalmente de ovelhas negras, e era o centro da moda. 3 coisas. Ouro, tinha muita riqueza, era uma cidade conhecida por tratamento dos olhos, e terceira coisa, uma cidade que era conhecida por produzir roupas muito especiais. Porquê é que é importante nós percebermos isso? Porque quando nós formos ler Apocalipse 3, que a mim vamos ler, não é já? Nós vamos compreender porque é que Deus olha para essa cidade e identifica aqueles 3 aspectos. Lembrem-se desses aspectos que depois iremos falar novamente neles. Queria que me acompanhassem em Colossenses 2:1. O apóstolo Paulo teve a oportunidade de falar um bocadinho sobre essa igreja que estava em Laodiceia. Colossenses 2:1. E o apóstolo Paulo reforçou um aspecto muito importante sobre essa cidade. E disse o seguinte em Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesseis que grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram a face a face. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, diz: grande luta tenho tido para convosco e também por aqueles que estão em Laodiceia. Porquê é que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, fala sobre Laodiceia? O apóstolo Paulo sabia que a igreja era uma igreja muito afortunada. Uma igreja que tinha muita autossuficiência. E essa autossuficiência exigia que o apóstolo Paulo orasse muito pelaquela igreja. Porque a autossuficiência impedia aquela igreja de ter necessidade de Jesus Cristo. Num comentário que eu encontrei dizia o seguinte: a igreja de Laodiceia tinha a forma de santidade. A sua boca falava de Deus, mas os seus corações encontravam-se longe de Deus. A igreja de Laodiceia, no tempo do apóstolo Paulo, se calhar podemos transpor para os nossos tempos, era uma igreja tinha forma de santidade, a sua boca falava sobre Deus, mas, no entanto, os seus corações encontravam-se longe de Deus. Queria que me acompanhassem agora em Apocalipse 3:14. E vamos ver o que é que o apóstolo João nos escreve sobre a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:14. Essa parte que vamos estudar agora de Laodiceia, eu queria que os irmãos marcassem na Bíblia, porque nós vamos voltar muitas vezes a essa parte. Em Apocalipse 3:14 diz o seguinte: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas afinal, quem é esse a quem a Bíblia define como o Amém e a testemunha verdadeira? Vamos ao Apocalipse 1:5. Se nós formos ao Apocalipse 1:5, que é um bocadinho atrás, o apóstolo João vai-nos definir quem é a testemunha fiel. E diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então quer dizer que, em Apocalipse 3:14, quando o anjo nos diz, assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, está-nos a dizer, essa palavra é dirigida por Jesus Cristo. É Jesus Cristo que fala diretamente para a igreja. E há um aspecto interessante, que a seguir diz, o princípio da criação de Deus. Eu fui procurar essa palavra princípio, porque pode-nos sugerir a ideia que foi criado, mas Jesus não foi criado. Essa palavra princípio, no grego, quer dizer, tem a ver com algo que tem uma ação, que leva a uma ação. Então quer dizer que este princípio quer dizer que Jesus foi o motor da criação. Jesus deu início à criação. Então quer dizer que a carta de Laodiceia é escrita por um Deus que foi o motor da criação e quer nos falar sobre algo importante.
E porquê que a carta de Laodiceia fala sobre a criação? Porque o mesmo Deus que foi o motor da criação quer ser o motor da minha transformação. Por essa razão é que fala do Deus Criador. Porque o Deus Criador quer mudar a minha vida. E por esta razão é que no primeiro versículo da carta de Laodiceia, o texto bíblico diz-nos o princípio da criação de Deus. Jesus, como motor da criação, quer ser o motor da nossa transformação. E por esta razão é que a carta começa logo, o princípio da criação de Deus. Porque isto era muito importante para quando nós demos a carta. É muito importante, irmãos, quando nós demos a carta da Odisseia, nós conseguimos retirar a mensagem que Deus nos quer tirar. Nós, por vezes, lemos essa carta e pegamos na carta e estamos sempre a bater na igreja, que a igreja é morna e tudo mais. Mas essa carta tem algo mais do que isto. Essa carta tem algo mais do que isto. E é isso que vamos aprender esta manhã. Essa carta tem muito mais do que isto. O Deus Todo-Poderoso fala à igreja de Laodiceia. O que falou e tudo apareceu, o que fez o mundo em 6 dias, que nos criou à sua imagem e semelhança, fala como Criador à igreja de Laodiceia. O Deus que realmente nos criou à sua imagem e semelhança começa a falar à igreja de Laodiceia. Não é qualquer. É um título muito específico que o apóstolo João escreveu sobre Deus. Porque era muito importante para aquilo que vamos aprender de seguida. Versículo seguinte, diz o seguinte, versículo 15. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O texto começa, conheço as tuas obras. Quer dizer que Deus fala particularmente a cada um de nós. Quer dizer que Deus sabe o que vai no nosso coração. Queria que abrissem em Salmos 139, 1 a 3, que fala-nos sobre esse Deus que conhece tudo a nosso respeito. Salmos 139, 1 a 3. E o salmista, no Salmo 139, 1 a 3, diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Quando Deus diz, conheço as tuas obras, nem és quente nem és frio, Deus está-me a dizer, eu sei quem tu és, Sebastião. E eu sei quem tu és, Sebastião. E a mensagem que Deus está a dirigir à igreja da Odisseia é para cada um de nós dizendo, eu sei quem tu és realmente. Não é aquilo que os outros pensam sobre ti. É aquilo que eu vejo no teu coração. Eu sei quem tu és. E esta mensagem é uma mensagem direta para a igreja. Individualmente e comunidade. Sabem porquê? Porque nós acreditamos que nós, igreja, somos um só corpo em Cristo Jesus. Por isso essa mensagem é dirigida a cada um de nós individualmente e também à igreja. Versículo 16, Apocalipse 3, versículo 16. E diz o seguinte: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. A condição de morno é uma condição muito complicada, irmãos. Vou-vos dizer porquê. A condição do morno é aquela condição que eu penso que estou salvo, mas estou perdido. E por essa razão é que o texto bíblico diz, eu tenho de vomitar da minha boca. Porque é aquela condição que eu penso internamente que até estou salvo, mas Deus diz, tu estás totalmente perdido. Falta-te alguma coisa. Falta-te alguma coisa. E o que te falta é a essência do Evangelho. Ela não é te dizer o seguinte. Sem uma viva fé em Cristo como Salvador pessoal, é impossível fazer com que a nossa influência seja sentida
em um mundo cético. Não podemos dar aos outros aquilo que nós mesmos não possuímos. Isso é a condição do morno. A condição do morno é tentar dar algo que na realidade a pessoa não está a viver. E Ellen White fala sobre isto. É muito importante essa condição, irmãos. Por isso é que é importante nós percebermos qual é a nossa condição perante Deus. Como é que nós realmente estamos? Versículo 17 diz-nos o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia diz, estou abastada e sou rica. Jesus diz, tu és pobre. A igreja de Laodiceia diz, tenho moda, estou vestida. E Jesus diz, tu na realidade estás nua. A igreja de Laodiceia diz, tenho os melhores tratamentos, eu vejo. Jesus diz, tu és cega. O que Jesus nos quer ensinar com esse versículo é que aquilo que eu penso a meu respeito é muito diferente daquilo que Deus vê em mim. Aquilo que a igreja pensa a seu respeito é muito diferente daquilo que Deus na realidade vê em ti. Isto é muito importante. Porque eu posso pensar muita coisa a meu respeito, mas o que importa é o que Deus vê em mim na realidade. Se repararem, a igreja de Laodiceia utiliza a palavra sou, estou, eu, tudo associado ao eu. Sou, estou, eu. Como quem diz, sou autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. E Deus diz, tu és pobre, estás nua e és cega. Lembram-se das 3 características da Laodiceia? Quando teve o terremoto, era rica, tinha um centro de moda e tinha o tratamento dos olhos. 3 coisas que a cidade era conhecida. E perante essas 3 coisas, Deus diz, o que tu pensas a teu respeito é diferente daquilo que realmente tu és. E ela não vai ter mais alguns textos sobre esse assunto que vamos estudar mais à frente. Ela não vai ter o seguinte no livro Testemunho para a Igreja. A única esperança para os laodiceanos é uma clara visão da sua condição diante de Deus, o conhecimento da natureza da sua enfermidade. Nem são frios nem quentes, ocupam uma posição neutra e ao mesmo tempo lisonjeiam-se de não necessitarem de coisa alguma. Aqui é que está o problema, irmãos. O problema é que nós por vezes somos mornos na nossa relação com Deus e achamos que está tudo bem. Ela não vai ter o texto e o seguinte: quando o homem tem defeitos de caráter e não obstante deixa de reconhecê-los, quando está tão possuído de presunção que não vê a sua falta, como pode então ser purificado? Como pode alguém como pode alguém aperfeiçoar-se se já se considera perfeito? Como é que alguém, aos seus olhos, segundo o que nós vimos aqui, acha que é rica, acha que está vestida e acha que vê? Como é que essa pessoa pode alguma vez ser transformada? Se eu acho que sou perfeito, se eu acho que sou perfeito, como é que Deus me vai aperfeiçoar? Sabem um exemplo simples do que é a igreja de Laodiceia? É eu estar a ouvir um culto e dizer, este culto era bom para aquele irmão. Literalmente. Isto é a definição perfeita de Laodiceia. É eu achar que um culto que estou a ouvir é essencial para o outro e não é para mim. Isto é a Laodiceia. E nós, por vezes, sem querer, fazemos isso na nossa mente. Esse culto era bom para aquele irmão. Mas esquecemos que todos nós somos necessitados da graça de Deus. Por isso, aquela não é que diz, como pode alguém aperfeiçoar-se se já se considera perfeito? E a pergunta é, não é possível. Não é verdade? Se eu me achar perfeito, como é que vou ser aperfeiçoado? Não é possível. E é essa mensagem que Deus nos quer alertar esta manhã. Ela não vai ter mais 2 textos e diz o seguinte: a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia ao nosso eu, nesse caso aos nossos desejos, sujeitando
Tudo à vontade de Deus requer luta, mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. E o próximo texto de Ellen White foi o texto que mais me marcou de todos os que eu estudei. Diz o seguinte: a primeira coisa a ser aprendida por todos que desejam tornar-se co-obreiros ou discípulos de Deus é a desconfiança de si mesmos. Acham-se então preparados para lhes ser comunicado o caráter de Cristo. Desconfiança de ti mesmo. Este texto é que me fez refletir muito na minha vida pessoal. Porque se eu estiver a pregar, se eu estiver a cantar o hino, ou fizer alguma coisa com a igreja, para a igreja, se tiver algum orgulho, ou se tiver alguma presunção, na realidade, já estou perdido. Porque Ellen White diz: desconfia de ti mesmo, Sebastião. Desconfia daquilo que tu fazes. Será que aquilo que tu fazes, irmão, é movido do Espírito de Deus? Ou está a ser o teu eu a vir ao de cima? A carta da Igreja de Laodiceia é simplesmente isso. É uma carta que Deus diz: eu quero ser o motor da tua transformação. Eu quero mudar a tua vida. Mas é necessário que tu deixes que eu mude a tua vida. Por isso é que Deus diz no início: o princípio da criação, o motor da transformação. E Deus olha para a igreja e diz: tu podes ser muito melhor do que estás a ser, mas é necessário que eu seja o motor da tua transformação. Porque se assim não for, irmãos, por muito bem que eu pregue, por muito bem que eu cante, por muito bem que eu faça muita coisa na igreja, se não for movido pelo Espírito de Deus, na realidade, eu estou perdido dentro da igreja. Estar perdido dentro da igreja é estar a viver um relacionamento com Deus que não é de acordo com a sua vontade. Isto é muito importante. Mas vamos continuar. Pobre, tens doutrina, mas não a vives. Cego, não reconhece a tua condição espiritual. Nu, pensas que as tuas obras são boas, mas na realidade são movidas de orgulho e de vaidade. 3 coisas que Deus diz à igreja de Laodiceia. Diz que é pobre. É verdade, nós como igreja temos muita doutrina, e amém por isso. Só que nos falta viver essa doutrina na nossa vida. Falta que essa doutrina transforme a nossa vida realmente. Segundo aspecto, cego, reconhecer a nossa condição espiritual. Reconhecer que necessitamos de Deus diariamente na nossa vida. Eu quando olho para algum irmão, temos de ter todos a perfeita noção. Eu necessito de Deus tal como ele precisa de Deus. Não posso utilizar um culto para atacar alguém. Não posso, irmãos. Todos nós necessitamos da graça de Deus. E o terceiro aspecto, nu. Pensas que as tuas obras são boas, mas na realidade são movidas de orgulho e de vaidade. Nós devemos orar diariamente a Deus para que tudo aquilo que nós possamos fazer na igreja possa ser movido do espírito mais humilde e mais contrito que possa existir. Para que realmente as nossas obras possam ser aceitas porque Deus habita em nós e não por causa de alguma coisa boa em nós. Mas vamos continuar. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres. O nosso Deus é o Deus da esperança. Porque é um Deus que no versículo 18 diz: eu tenho uma solução para a tua vida. Eu tenho uma solução para a tua vida para o facto de viveres de uma forma que não sentes Deus plenamente na tua vida. Eu tenho uma solução para a tua vida para mudares de uma forma radical a tua forma de ser. Ele diz: compra de mim 3 coisas. Ouro, porque estás pobre. Compra vestes brancas, porque estás nu. E terceira coisa, compra colírio, para veres que estás cego. Deus nunca nos deixa ao abandono. A mensagem de Laodiceia é uma mensagem que Deus adverte a sua igreja, mas diz: eu tenho uma solução para a forma como estás a viver. Eu tenho uma solução para a forma como vives. E a solução é 3 coisas simples, irmãos. E vamos estudar sobre essas 3 coisas. Primeiro ponto, ouro provado no fogo. Queria que me acompanhassem em 1 de Pedro 1:7. Vamos ver realmente o que é o ouro. 1 de Pedro 1:7. Eu fui procurar na internet a que temperatura é que o ouro é refinado. O ouro é refinado a uma temperatura de mais ou menos de 1000 e 1200 graus. Qual é o objetivo? Ficar puro. Ficar 99,9% puro. Esse é o objetivo do ouro.
E é isso que Deus quer que a gente tenha na nossa vida. Ouro puro. E realmente o que é o ouro? O apóstolo Pedro explica-nos o que é o ouro. 1 de Pedro 1,7 diz-nos o seguinte: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que é ouro? O ouro, na realidade, é a nossa fé. Deus quer que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé que ultrapassa as dificuldades, uma fé que perante as dificuldades da nossa vida, nós continuamos a ficar firmes no Senhor. O ouro é a fé. E a pergunta é, como é que a fé se desenvolve? O apóstolo Paulo dá-nos a resposta. Romanos 10,17. Em Romanos 10,17, o apóstolo Paulo explica-nos como é que a fé se desenvolve. Romanos 10,17. Agora vamos ter muitos textos seguidos para percebermos o que é o ouro. Romanos 10,17 diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé é desenvolvida pelo estudo da palavra de Deus. A fé é desenvolvida pelo estudo da Bíblia diário. Há uma grande diferença, irmãos, entre eu ouvir um culto no dia de sábado, que é bom, e eu estudar diariamente a minha Bíblia. É totalmente diferente. O que eu aprendo a estudar diariamente é muito melhor para a minha vida espiritual do que aquilo que eu ouço. É importante nós ouvirmos, mas eu tenho que viver eu mesmo a minha experiência com Deus. Porque se eu só viver dos cultos de sábado ou dos cultos de terça-feira, eu estou a viver um relacionamento de outra pessoa. Não estou a viver o meu relacionamento com Deus. E por vezes é isso que nos falta. É esse relacionamento íntimo com Deus. Vamos ver mais um texto bíblico. 1 de Pedro 1,23. O objetivo de Deus, ao dizer que nós precisamos comprar ouro puro, é só um, irmãos. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo connosco. Lembram-se daquele versículo em João 10,10? Ter vida em abundância? Deus quer que a gente tenha mais vida em abundância. Se nós acharmos que estamos a viver algo fascinante, Deus diz, o que eu tenho para mostrar ainda é muito melhor. Percebem, irmãos? Deus quer muito mais do que está-nos a dar. Quer nos dar o do mais puro ouro que existe. Em 1 de Pedro 1,23 diz o seguinte: pois fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus vai fazer de nós, ou vai colocar em nós, uma semente incorruptível. A palavra de Deus é que transforma a nossa vida, irmãos. Pelo estudo da palavra nós somos transformados. Quanto mais lermos a palavra de Deus, mais o nosso caráter vai ser transformado. Sabem porquê? Porque o mesmo Deus que foi o motor da criação, foi o mesmo Deus que inspirou aquelas palavras, amém. O mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz, foi o mesmo Deus que disse ao apóstolo Pedro, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por essa razão, quando nós abrimos a palavra de Deus, devemos orar. Para que realmente Deus nos possa inspirar e nos possa ajudar a compreender e a colocar aquilo que estamos a ler em prática, que por vezes é o mais importante. Vamos ler só mais um texto para terminarmos essa parte. Tiago 1:21. O apóstolo Tiago fala-nos no mesmo aspecto e diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de vaidade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E depois continua, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O apóstolo Tiago ainda vai mais longe e diz que a palavra de Deus tem que ser implantada na vossa mente. Implantada, quer dizer, colocada. Eu encontrei um texto interessante que dizia, nós devemos ficar saturados, cheios da palavra de Deus. Como um cálice que transborda, igual, ficamos cheios da palavra de Deus. Quando isto acontecer, a nossa vida vai começar a mudar. Por isso Deus olha para a igreja e diz,
Comprem ouro puro e a vossa vida vai mudar. Comprem ouro puro. Vinde a mim comprar ouro puro. Porquê é que vamos a Deus? Porque foi Deus que inspirou a palavra. Comprem ouro puro. Ouro puro para quê? Para que a nossa vida seja uma vida plena em Cristo Jesus. A nossa vida, irmãos, por vezes não é o que nós queremos, porque nós continuamos a ler pouco a palavra de Deus. Porque se nós nos alimentássemos mais da palavra de Deus, nós éramos pessoas mais felizes e tínhamos uma relação com Deus totalmente diferente. Mas vamos continuar. Queria que abrissem agora em Salmos 119. E vamos do versículo 105 e 107. E o salmista, no Salmo 105 e 107, diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E no versículo 107 diz: Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O salmista dizia: eu estou aflito, eu preciso de uma resposta, Senhor. E Deus diz: vivifica-me na tua palavra. Quando nós estamos com necessidade, quando nós estamos com alguma ansiedade, a resposta está sempre, irmãos, na palavra de Deus. Porque o motor da criação inspirou aquela palavra, irmãos. Nós, por vezes, temos muitas dificuldades, mas raramente vamos à fonte buscar a solução. E a solução está na palavra de Deus. É por isso que Jesus diz à igreja de Laodiceia: compra ouro, porque o ouro realmente é aquilo que tu precisas, que é a palavra de Deus. Só para reforçar esse pensamento. A mesma palavra que criou este mundo é a mesma palavra que encontramos na palavra de Deus na Bíblia. Que criará um novo caráter, criará novas pessoas em Cristo Jesus. É a mesma palavra que criou o céu e a terra, que me criou à imagem de Deus, olha para mim e diz: eu quero criar um caráter novo no teu coração. É a mesma palavra. E para isto acontecer, eu tenho que me disponibilizar para que isto aconteça. Vamos continuar no versículo 18 de Apocalipse 3. E vamos ler a segunda parte. Depois do ouro, Deus diz para comprar outra coisa importante, que é vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifestada a vergonha da tua nudez. Mas afinal, o que são as vestiduras brancas? As vestiduras brancas são a justiça de Cristo. É aquilo que Cristo fez por nós. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguíamos viver. Ele morreu a morte perfeita que nós não conseguimos fazer. E Ele ressuscitou. E a única coisa que Deus nos pede é: deixa-me entrar na tua vida. Deixa-me entrar na tua vida. Para que realmente as tuas obras, aquilo que tu fazes, não possa ser movido de orgulho ou de vaidade, mas possa ser movido de um coração que foi salvo em Cristo Jesus. E isto é que é totalmente diferente. Nós fazemos as coisas porque fomos salvos em Cristo Jesus, irmãos. E isto é que é a essência. E as vestiduras brancas têm a ver com isto. Queria que me acompanhassem em Mateus 22, 11 a 14. Para reforçar este aspecto. Mateus 22, 11 a 14. E diz o seguinte. Este texto encontra-se na parábola das bodas e diz o seguinte, o versículo 11. Entrando, porém, o rei, ao ver que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem ter a veste? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai de pés e de mãos, lançai-o para fora das trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
A essência da justiça de Cristo é eu chegar a casa, colocar-me de joelhos e dizer: Senhor, eu tenho necessidade de Ti. Eu tenho necessidade que Tu me cubras com a Tua justiça. Só que para isto acontecer, é necessário que eu abandone o meu pecado. Porque a justiça de Cristo só é derramada sobre pessoas que lutam diariamente para que a sua vida seja diferente. Que lutam diariamente para abandonar o pecado. Que lutam diariamente para ter uma vida mais perfeita. Porque a justiça de Cristo, irmãos, não pode ser derramada sobre pessoas que na realidade ainda estão em pecado. Nós temos que lutar diariamente contra o nosso eu. Nós temos que lutar contra Deus para que realmente sermos pessoas diferentes. Se isto acontecer, nós vamos ser pessoas diferentes, porque Deus deseja fazer de nós pessoas diferentes. Mas é preciso que eu tenha esse desejo também acoplado. Vamos só ler mais um texto, Filipenses 1:6. Este texto é um texto que eu gosto imenso. Filipenses 1:6. E diz o seguinte: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós, ou em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus que começou a boa obra em nós, está-nos a dizer hoje: eu quero terminar esta obra contigo. Eu quero realmente completar esta obra. Esta obra ainda está a meio, mas nós os dois vamos conseguir completar esta obra. Mas é necessário que eu deixe que Deus que faça esta obra na minha vida. Deus não nos deixa ao abandono na nossa transformação de caráter. Deus está-nos a ajudar. Mas é necessário que eu deixe que eu me utilize. Tal como dizia há bocado o texto de Ellen White, o primeiro passo é eu desconfiar de mim mesmo. Eu tenho que desconfiar de mim mesmo. Eu tenho que ir dos joelhos, Senhor, eu necessito de Ti na minha vida. Porque se eu não cair de joelhos, irmãos, e não suplicar a ajuda de Deus, eu vou continuar a viver uma vida morna. Não é uma vida quente, é morna. E Deus quer essa transformação. Vamos só terminar o versículo 18. A última parte que Deus pede para nós fazermos é: colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Com a transformação do caráter, que será efetuada com base no reconhecimento da nossa necessidade de um Salvador e através do estudo da Palavra de Deus, e com a implementação da justiça de Cristo, seremos transformados da Palavra de Deus e de todo o mundo. O colírio, como a Bíblia diz, é o antídoto celestial para a cegueira espiritual. O seu propósito é abrir os olhos para vermos a nossa real condição. Essa obra é efetuada pelo Espírito Santo. Por esta razão é que o texto bíblico diz ungir. Quem unge é o Espírito Santo. E queria que me acompanhassem em João 16, 8 a 11. Nesse caso, o versículo 8 é o versículo mais importante. João 16, 8. E diz-nos o seguinte: quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, irmãos, através da nossa consciência é que nos diz: Sebastião, tu necessitas de um Salvador. Sebastião, olha bem para a tua condição. O cego não reconhece a sua condição espiritual. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo na minha vida é que faz com que eu reconheça a minha condição espiritual. Por isso é que diz, tu tens de ser ungido de colírio. Ungido para que realmente reconheças a tua condição espiritual e a tua necessidade de um Salvador. 3 coisas que Deus pede para que realmente a nossa vida seja uma vida plena. O objetivo de Deus, irmãos, não é chegar à igreja da Laodiceia e fazer um abanão, não. É dizer assim: tu podes viver muito mais do que estás a viver agora. Só tens de fazer 3 coisas. Ouro, que é fé e a palavra de Deus. Vestes, que é a justiça de Cristo. E a terceira, deixar que o Espírito Santo te mostre a tua condição. 3 coisas tão simples. E essas 3 coisas vão fazer
com que a minha vida seja totalmente diferente. 3 coisas que Deus pede. Quando estas 3 coisas começarem a acontecer na nossa vida, nós vamos ser pessoas totalmente diferentes. Porque o Deus da criação é o Deus que quer mudar a tua vida, irmão. O Deus da criação, o Deus que fez Adão e Eva, que se dedicou a fazer Adão e Eva, quer se dedicar cada detalhe da tua vida a mudá-lo, para que cada dia possas ser mais semelhante a Cristo Jesus. E só para terminarmos, tenho aqui mais 2 textos de Ellen White, que ela diz o seguinte: a este tempo deve ser dada a mensagem de Laodiceia para despertar uma igreja letárgica. Que o pensamento da brevidade do tempo vos estimule o diligente e incansável esforço. Lembrai-vos de que Satanás desceu com grande poder para operar com todo o engano da injustiça naqueles que perecem. E outro texto que eu gostei imenso diz o seguinte: temos perdido muita coisa por não viver de acordo com a luz das solenes verdades que professamos crer. É um texto lindíssimo. Deus diz-nos: temos perdido muita coisa por não estarmos a viver de acordo com as solenes mensagens que aquilo que vivemos. Porquê, irmãos, viver a 50% se podemos viver a 100%? Porquê viver uma vida de mais ou menos se Deus diz que nós podemos viver uma vida plena? Porquê? Não faz sentido nenhum, irmãos. E só para terminarmos, queria que pudéssemos ler um texto bíblico em João, já estamos lá, João 15:4. E diz o seguinte, primeira parte: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Que o Deus que foi o motor da criação, que nós possamos deixar que Ele permaneça em nós, para que realmente Ele possa ser o motor da nossa transformação. Para que, quando Ele voltar, todos juntos possamos um dia estar no céu. Possamos refletir isto, irmãos. E para terminarmos mesmo, queria que abrissem no Salmo 139, 23. E o texto bíblico diz, Salmos 139, 23 e 24. Vou esperar que os irmãos possam chegar. Salmos 139, 23 e 24. E diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Se realmente, irmãos, se a nossa vida não está a ser de acordo com o que a palavra de Deus pede, que possamos ter essa oração diária. Sonda-me, ó Deus, verifica-me se eu realmente estou a viver uma vida morna ou não, para que eu possa viver uma vida plena. Que realmente que Deus nos possa ajudar diariamente a dependermos mais dEle. Que diariamente o Espírito Santo nos ajude a reconhecer quem verdadeiramente somos. Que o Espírito Santo possa tocar na nossa mente diariamente, para que eu possa ter noção quem verdadeiramente sou, porque só assim, irmãos, eu dei o primeiro passo para que Jesus me possa transformar. Amém. Que Deus nos ajude.
Pai querido, armas altos céus, te damos graças, Senhor, porque tu és um Deus que não desistes de nós, Senhor. Apesar de nós, por vezes, andarmos de uma forma muito morna, Senhor, andamos longe de ti, tu nos apresentas os remédios, Senhor, para que realmente possamos viver de acordo com a tua vontade. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos possa sondar o coração de uma forma muito poderosa, para que possamos ter a noção, Senhor, que somos necessitados de Jesus Cristo a cada minuto na nossa vida, Senhor. Bem nos guardar e bem nos proteger. É tudo quanto peço e agradeço nos méritos de Jesus Cristo. Amém.